O nosso próximo tópico é em relação à colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? É quando nós utilizamos um pronome te, me, lo, las junto do verbo. Esse pronome ele pode aparecer antes, no meio, em alguns casos, ou depois do verbo. Quando ele vem depois do verbo, a gente utiliza um hífen. Colocar lá. Esse lá é o pronome e ele está conectado ao verbo. A colocação pronominal ela é classificada em 3 tipos: a próclise, a ênclise e a mesóclise. A próclise é quando esse pronome aparece antes do verbo, como por exemplo, eu espero que isso me atenda, ou eu te amo. O me e o te são pronomes que antecedem o verbo. E isso é chamado de próclise. Ênclise é quando esse pronome vem após o verbo conectado pelo hífen. Por exemplo, eu imprimi os documentos e vou enviá-los por e-mail. Enviá-los, o verbo enviar, mais o objeto desse verbo, o os, que está no lugar de documentos. Ele fica conectado, a gente acrescenta o L e fica enviá-los. Ou filo porque quilo, que é a frase muito famosa, que a gente já ouviu várias vezes. Nós temos aí 2 verbos utilizando o ênclise. Para usar a ênclise, eu coloquei todos os exemplos que tem o acréscimo de L para falar dessa regrinha bem brevemente. Quando nós estamos utilizando verbos que terminam com R, S ou Z, nós substituímos, nós tiramos, essas letrinhas do final do verbo, acrescentamos o hífen e acrescentamos o L no objeto. Por isso fica enviá-los e não enviar-os. A gente substitui o R e coloca o L no objeto. Filo. Se eu não tivesse essa estrutura, eu ia colocar fiz isso. Isso pode ser substituído por o. Fiz termina com Z, nós tiramos a letra Z e acrescentamos o L no O. Então fica filo. Por que quilo? Quilo vem do verbo querer. Eu quis. Quis isso. Isso é um objeto masculino, eu posso substituir por O. Quis termina com S, eu tiro o S, acrescento o L e fica quilo, com o hífen no meio, não quilo de medida. Ok? E a mesóclise, ela está muito em desuso, então o meu maior conselho é evitar o uso de mesóclise, porque ela é fácil de errar e, sinceramente, não é muito bonito. Então, evitem. O nosso próximo e último assunto da aula de hoje é regência verbal. Regência verbal lida com algumas palavras obrigatórias quando nós utilizamos alguns verbos. Na língua portuguesa, nós temos verbos transitivos, intransitivos. No caso dos transitivos, os diretos e os indiretos. Vamos falar a respeito deles, para falar de regência verbal. Os verbos transitivos diretos, eles não necessitam de uma preposição para conectar o verbo ao objeto. Por exemplo,
Na frase eu enviei o documento por e-mail, nós temos o verbo enviar, eu enviei. Eu enviei o quê? O documento. Note que nós não temos uso de preposição entre o verbo e o objeto, que é o documento. Na frase, nós reservamos o carro. Novamente, reservamos o carro, não há preposição. O verbo reservar, ele não rege, ele não necessita de uma preposição que o conecte com o objeto. Esses objetos que não necessitam de preposições são chamados de verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos indiretos, ao contrário dos verbos transitivos diretos, eles necessitam do uso de algumas preposições para conectá-lo ao objeto. Por exemplo, na frase eu gosto de chocolate, o verbo gostar, ele rege, ele necessita ou ele obriga o uso da preposição de entre ele e o objeto, que neste caso é o chocolate. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ficaria incompleto se eu falasse, eu gosto de chocolate. Eu preciso utilizar a preposição de. Ou, vou utilizar uma outra preposição então. Eu gosto por chocolate. É estranho também, eu gosto por chocolate. Eu posso falar, eu gosto com chocolate dependendo do contexto, mas não iríamos classificá-lo como objeto indireto. Neste caso, o verbo gostar, para ter um objeto indireto, ele rege a preposição de. No outro exemplo, ele precisa de ajuda. Novamente, aqui a preposição de, ela é regida pelo verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo, de alguém, de alguma coisa. Seria muito estranho eu colocar eu preciso a ajuda. Eu preciso até ajuda. São outras preposições, só que não são as preposições que o verbo rege. O verbo precisar, ele rege a preposição de. Ok? Um último exemplo, nessa parte de verbos transitivos, eu emprestei o livro a ele. Note que nós temos dois objetos, livro e ele, e nós temos uma preposição, que é a preposição a. Então, quando nós lemos eu emprestei o livro não há presença de preposição, ou seja, o verbo emprestei em relação ao livro é transitivo direto, mas quando eu falo eu emprestei a ele, nós temos aí a preposição a regida pelo verbo emprestar. Porque o verbo emprestar, ele pode emprestar algo a alguém. Neste caso, ele é classificado como verbo transitivo direto e indireto. Ok? Nós temos vários verbos na língua portuguesa que regem mais de uma preposição, dependendo do contexto, e os verbos que podem reger ou não preposição de acordo com o objeto que você está utilizando, como é o caso do verbo emprestar. O último assunto da nossa aula, mas não menos importante, é a regência composta. Regência composta é quando nós utilizamos mais de um verbo se dirigindo ao mesmo objeto. Neste caso, a regência de cada verbo deve ser respeitada, ok? Vamos então para o primeiro exemplo para a gente entender como que funciona essa regência composta. Gostamos e bebemos cerveja. Então, nós estamos usando o verbo gostar e o verbo beber, ambos relacionados à cerveja. Cerveja, então, é o objeto comum para os dois verbos. Neste caso, a frase está errada. Por quê? Quando nós utilizamos o verbo gostar, nós vimos agora há pouco que ele rege a preposição de. Então, obrigatoriamente, quando tem um objeto após o verbo gostar, eu preciso colocar a preposição de. Então, essa frase, o correto seria: gostamos de cerveja e bebemos-la. Para não repetir a palavra cerveja, eu vou usar o artigo a como objeto direto do verbo beber. E quando eu tenho beber a, nós vimos também agora com a êncrase que verbos terminados com R, seguidos do objeto direto a ou o, nós tiramos o R, acrescentamos o if e o L, a palavra
ao objeto, o ou a. Então fica, gostamos de cerveja e bebemo-la. Por mais estranho que essa frase possa soar, é o correto. E se eu inverter? Eu coloco bebemos e gostamos de cerveja. Aqui eu coloquei a preposição de, que é regida pelo verbo gostar. A frase ainda continua errada, por quê? O verbo beber, ele não rege preposição. Então, da mesma forma que quando eu uso um verbo que rege, obrigatoriamente eu preciso usar a preposição, quando eu uso um verbo que não rege, obrigatoriamente eu não posso colocar uma preposição. A frase continua errada, mesmo eu invertendo os verbos e acrescentando a preposição de. Corrigindo, utilizando essa ordem, a frase ficaria: bebemos cerveja e gostamos dela. Aqui nós utilizamos o pronome ela para substituir cerveja. Então ele entra aqui como objeto e nós colocamos a preposição de. Como temos de mais ela, nós podemos contrair e formar a palavra dela. Então o correto fica: bebemos cerveja e gostamos dela. Mais um exemplo. Eu só entrei e saí da sala. Essa é uma frase bem comum da gente utilizar e ouvir no nosso dia a dia. E ela também está errada. Mas eu utilizei a preposição dela. E o verbo entrar também rege preposição. Bem, só que o verbo entrar, ele rege a preposição em. Quem entra, entra em algum lugar. E não é a preposição de. Então eu tenho dois verbos, ambos regem preposição, só que eles regem preposições diferentes. E obrigatoriamente ambas devem aparecer na frase. O correto ficaria: eu só entrei na sala e saí dela. Ok? Essa é a frase correta para eu entrei e saí da sala. Por mais que pareça super comum de se ouvir, está errado. Por fim, nós temos a seguinte frase: eu acredito e confio em você. Nós temos dois verbos, o sujeito você, a preposição em. O verbo acreditar, ele rege a preposição em. Eu acredito em alguém, em alguma coisa. Eu confio em alguém. Portanto, eu tenho dois verbos que têm a mesma regência, regem a mesma preposição. Quando nós temos a mesma regência, mesma preposição ou nenhuma preposição, nós podemos utilizá-los juntos com o mesmo objeto. Por isso essa frase está correta. Eu acredito e confio em você. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham relembrado vários assuntos que vocês já viram e respondam o questionário que vai estar aí anexado ao e-mail junto com as aulas e espero você numa próxima. Muito obrigado pela atenção e até mais.